O episódio já começa mostrando o protagonista de frente com um dragão extremamente cabuloso e todo mundo aqui já tá ligado muito bem que ele não vai sobreviver contra uma criatura desse nível aí não. Porém, digamos que na verdade ele conseguiu sobreviver, mas o seu corpo teve uma pequena mudança. Isso porque logo assim que ele dá uma olhada no seu reflexo na água, ele percebe que ele acabou se tornando um monstro. Já que a cena é cortada pro passado pra mostrar como o protagonista acabou chegando naquela situação. Basicamente, ele é um aventureiro e já começa o seu dia bem cedo, que já se tornou um costume pra ele. Mas tem outro detalhe nisso tudo aí também. Os aventureiros, em geral, costumam acordar bem cedo pra que dessa forma eles consigam pegar um bom trabalho. Nosso protagonista não fica de fora dessa não. Mas exatamente nesse dia ele escolheu ir pro labirinto. No entanto, ele não fazia a mínima ideia de que essa sua escolha iria mudar sua vida pra sempre. Depois de ficar andando por um tempo nesse labirinto, ele acabou achando uma passagem desconhecida que dava em uma área nunca explorada dentro desse labirinto. E a primeira coisa que ele deveria ter feito era recuar e relatar isso aí pra guilda, mas ele escolheu fazer totalmente o contrário, e foi exatamente por isso que ele acabou nessa situação. E como todo mundo aqui já tá ligado muito bem, ele não pôde bater de frente com essa criatura. E aqui a gente já volta pro momento atual, com o protagonista se perguntando por que eu estar vivo, ou melhor, eu realmente tô vivo. Porém, ele tá muito surpreso com isso tudo e até pensou em voltar pra cidade, mas pensando melhor ainda, isso não seria uma boa ideia, até porque ele obviamente seria considerado um monstro, e aí sim ele iria ir de arrasta de verdade. E como não tinha muito o que fazer daqui pra frente, ele decidiu ficar vagando pelo labirinto e ficou pensando consigo mesmo: logo assim que aparecer algum aventureiro, eu vou tentar trocar uma ideia com ele, mas é logicamente impossível ele fazer isso com esse corpo de esqueleto. No entanto, foi nesse exato momento que apareceu um monstro da mesma espécie que a dele. O protagonista obviamente não pensou duas vezes em atacar esse monstro, mas a sua espada era mais pesada que o seu próprio corpo. Porém, pra grande sorte do protagonista, de alguma forma esse monstro se desequilibrou e acabou caindo, mas no caso desse outro monstro foi bem pior, até porque a perna esquelética dele se deslocou do lugar. Meu amigo, olha pra essa cena humilhante aqui do bicho tentando colocar a perna no lugar novamente. O protagonista, como não é bobo nem nada, utilizou a sua energia vital para se fortalecer e conseguir levantar, e dessa forma ele derrotou o seu primeiro monstro utilizando o seu novo corpo. No entanto, foi nesse mesmo exato momento que algo muito bizarro começou a acontecer. Ele começou a recuperar toda a energia vital que ele tinha acabado de usar, e foi aqui que ele lembrou de uma coisa muito interessante que uma amiga havia contado pra ele no passado. Os monstros têm uma característica muito interessante e muito misteriosa. Com o tempo certo e com a experiência certa, eles acabam se tornando existência ainda maiores, ou seja, com o tempo certo um esqueleto pode acabar se tornando um ghoul, e isso é chamado de evolução existencial. Pra quem não tá ligado, um ghoul ainda é uma espécie de morto-vivo, mas possui carne e músculo e pode ser muito mais parecido com o ser humano do que um próprio esqueleto, né? Resumindo, com uma máscara e uma roupa escondendo todo o seu corpo, o protagonista pode facilmente se disfarçar na multidão. Então daqui pra frente ele decidiu que vai se dedicar totalmente a atingir essa tal evolução existencial, para que assim ele consiga voltar pra cidade e encontrar alguém de confiança que ajude ele nessa situação toda aí. Enquanto isso, a amiga do protagonista tava lá na casa dela preocupada, porque ele novamente não voltou pra casa, então ela vai ter que fazer a sua janta sozinha. E o protagonista, como não tem intenção de parar e tá querendo voltar logo pra casa, ele ainda tava aqui derrotando alguns esqueletos. Só que ele já tava começando a ficar muito enjoado de ficar derrotando apenas esqueletos, então ele decidiu ir atrás de outros monstros. E no meio dessa procura toda, ele acabou encontrando o Slime, que ainda assim é um monstro muito fraco, mas querendo ou não é um monstro mais diferente do que um esqueleto, né? E só pra deixar algo muito claro aqui pra vocês, contra esse tipo de monstro, ataques físicos são menos efetivos do que os próprios ataques mágicos. Mas infelizmente o protagonista não tem habilidades o suficiente pra usar magia de ataque, então ele vai ter que partir pra pancadaria mesmo. Só que tinha um negocinho muito interessante acontecendo aqui. O Slime percebeu que o protagonista tava na maldade dele, então ele deu uma recuada e ficou atacando. Porém, o protagonista foi mais esperto ainda e aproveitou uma pequena brecha que o Slime deu pra derrotar ele. E como ele é muito mais inteligente do que o monstro que nunca saiu da masmorra, ele preferiu pensar na longevidade e começou a coletar o líquido que o Slime tinha deixado no chão, até porque logo assim que ele sai dessa masmorra, ele pode vender essa parada aí e ganhar uma boa grana. Enquanto isso, nos é mostrado novamente mais uma pessoa preocupada com o desaparecimento do protagonista. E ele mesmo pode até não perceber isso, mas lá fora, mesmo ele sendo um aventureiro de nível muito baixo, ele ainda era muito respeitado por muita gente. Bom, voltando ao assunto, o protagonista não tinha absolutamente nada pra fazer, então ele só tava brincando com o pão mofado que ele tinha achado no chão. E nesse momento ele decidiu dar uma testada nas habilidades mágicas que ele possui. No meio disso tudo, ele acabou descobrindo que ele também possui energia divina, mesmo sendo morto-vivo. E como ele não queria deixar essa habilidade ser gasta ali à toa, ele decidiu purificar o pão, mesmo sabendo que não vai poder comer, né? Até porque o cara é um esqueleto. E no meio dos pensamentos que ele tava tendo, ele lembrou que quando ele era um ser humano, ele era um cara muito esforçado, e mesmo depois de ter se transformado em um monstro, ele não vai desistir de ser esse cara. E com isso tudo, ele deu uma bela animada e decidiu voltar a derrotar os monstros, até porque o seu foco no momento é a sua evolução existencial, e ele não pode desistir disso de jeito nenhum. E no meio disso tudo, ele acabou derrotando um slime gigante e começou a perceber que ele realmente tá começando a ficar mais forte. No entanto, no meio dessa parada toda aí, o protagonista começou a perceber que tava começando a acontecer um negócio muito estranho, até porque essa parada aí não tava acontecendo nas outras vezes. Mas pra quem ainda não conseguiu entender, o protagonista
finalmente tava conseguindo a tal evolução existencial que ele tanto tava buscando. Ou seja, agora ele finalmente tem um corpo que possui carne e músculos e que pode ficar ainda mais forte com o passar do tempo. Porém, tinha um probleminha muito paia nisso tudo aqui. O protagonista não tava conseguindo falar absolutamente nada. A única coisa que ele tava conseguindo fazer era emitir sons e que, por sinal, tava sendo muito pior do que um bebê que tá aprendendo a falar.